O Nate se aproxima dessa garota, pergunta se está tudo bem e se apresenta para ela. Mas ela diz para ele que ele tá vendo que ela tá falando no telefone. Ele fala que só gostaria de falar com ela rápido e quem sabe pegar o telefone. Mas ela diz que não e pede desculpa. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pergunta para onde ele vai. Já ele pergunta por que ela tá com tanta pressa e fala que quer falar com ela rápido. Ela diz para ele que estava descendo a rua, mas se o carro for dele, seria melhor se ele levasse ela. E quando ele pergunta para onde ela estava indo, ela fala que estava indo para a casa de uma amiga dela. Ela diz para ele que gostou do carro. Já ele diz para ela que comprou há pouco tempo. Ele fala que gostou das tatuagens dela. E depois que ela agradece o elogio, ele pergunta se ela quer uma carona. E ela diz que sim. Mas em seguida ele fala que ele até pode levá-la na casa da amiga dela, mas que ele sente que eles podem se divertir mais juntos e, claro, sem a amiga dela. Então ela fala pra ele que eles podem dar um passeio e depois ver o que acontece. Ela fala que ele estava dizendo que o carro era novo, e ele fala pra ela que ele tá há uns 3 meses com o carro. Então ela fala pra ele que realmente o carro tá com cheiro de novo. Então ele volta a falar novamente das tatuagens dela e repara que tem 2 palavras escritas na mão dela. E ela conta pra ele que tatuou essas 2 palavras porque ela é uma mulher que sempre vive procurando esperança. Então ele fala pra ela que ela acabou de encontrar. E ela fica meio que sem entender o que ele está dizendo, mas fala que tudo bem. E quando ele fala que ele pode fazer os sonhos dela se realizarem, ela fica empolgada e fala que quer ver isso acontecer. Hoje é o dia da vitória. Mas quando ela já estava achando que ia se dar bem, ele fala que estava interessado nela no começo, mas já não está mais. E pede ela para sair do carro e fala que não gosta de interesseiras. Ela fala que não é uma interesseira e chama ele para dar uma volta. Mas ele deixa claro que não vai mais sair com ela. Ela pede uma carona e se recusa a sair do carro dele. E fala que ele fez ela perder o tempo dela. Ele fala que ela é muito interesseira e pede para ela ter uma ótima caminhada. Já ela fala para ele que tanto faz. E o Nate termina dizendo que isso acontece tantas vezes que ele já nem se surpreende mais. O Joel se aproxima dessa garota, pede com licença e pergunta para ela se ela poderia comprar alguma coisa para ele beber, e fala que apesar de estar frio, ele está com muita sede. E ela fala que tudo bem e entra na lanchonete. E depois de algum tempo ela volta trazendo a bebida para ele. E depois que ele agradece, ela pergunta se está tudo bem com ele. E em seguida pergunta também se ele quer alguma coisa para comer. Ele fala que não precisa e que ela já fez o suficiente. E ela diz para ele que ela não se importa em fazer isso. Ele fala que a não ser que ela queira sair com ele para comer alguma coisa mais tarde e pergunta se ela tem namorado. E ela diz para ele que não tem namorado e pergunta se ele tem. Ele fala que não quer falar sobre esse assunto e fala que justamente por causa da namorada dele que ele está ali. E depois que ela pergunta se é por causa da namorada dele que ele está ali, ele fala que não tem namorada, mas foi por causa da ex-namorada dele que ele ficou nessa situação. E quando ela fala que vai aceitar sair com ele mais tarde, nem o Joel acredita e pergunta se realmente ela vai sair com ele. Ela diz que sim e pergunta para ele o que ele vai estar fazendo mais tarde. Ele fala que vai ficar relaxando no carro dele e fala que aquele que é o carro dele. Ela não acredita e fala que esse não é o carro dele. Ele fala que esse é o carro dele que ele vai mostrar para ela. E depois de mostrar um pouco o carro ali para ela, ele fala que é uma pegadinha e que ela está sendo gravada. E no final, o Joel termina perguntando por que ela resolveu conversar com ele. E então ela fala para ele que aprendeu que todo mundo merece uma segunda chance. E aprendeu também a não julgar um livro pela capa. Que lindo, cara!
Quando essa garota passa pelo John, ele fala para ela que a lanchonete está fechada. Mas ela simplesmente não dá muito ouvido para ele. Ele fala que ele disse que estava fechado e pergunta se ela gosta de comida mexicana. E depois que ela diz que sim, fala para ele que está com fome. Ele fala que vai procurar outro lugar para comer e pergunta se ela quer ir com ele. Ela diz que não e fala para ele que ela vai procurar um lugar para comer sozinha mesmo. Ele fala que tudo bem e diz que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la. Mas antes mesmo dele encostar no carro, ela pergunta qual o nome dele. Até ficou parecendo que ela fez isso para não dizer que ela mudou de ideia por causa do carro. E depois de se apresentar para ele e falar que o nome dela é Barbie, ele fala que ela é muito linda e até parece mesmo uma Barbie. E resumindo e indo direto para a parte que interessa, ela fala que mudou de ideia e vai aceitar a carona dele. E eu sei que muitos podem dizer que ela só tá pegando uma carona. Mas dentro do carro, depois de dizer que o carro dele é muito bom, ela pergunta se ele gosta de latinas. E fala uma frase em espanhol que ele não entende. Agora fala pra mim, uma pessoa que não tem nenhum interesse faria uma cara dessa? E ainda que não tenha entendido o que ela disse, a próxima reação dele é de quem gostou. E olhando daqui, esse olhar dele olhando pro nada, provavelmente o que ele deve estar pensando é: eu não sei o que ela disse, mas que parece ser bom, parece. E em seguida, até certo ponto, as coisas começam a melhorar para o John. E no meio da conversa, ela até sugere em viajar com ele. E mais pro final, ela até concorda em ir para casa dele. Mas tudo isso muda imediatamente quando ele conta que o carro não é dele e que foi alugado para um trabalho. E quando ela pergunta por quê, ele fala que vai fazer uma sessão de fotos e por isso precisou alugar o carro. E ela pergunta, então o carro não é seu? E ele fala que não e diz pra ela que ele alugou apenas por umas 4 horas. E ela pergunta se então o tempo já está quase acabando. E ele fala que realmente daqui a pouco ele vai precisar ir pro trabalho, mas que semana que vem ele pode alugar de novo. E ela diz que não e pede pra ele voltar porque ela vai pra casa dela. Ele fala que ela tá agindo como uma interesseira e que ele vai parar o carro para ela pedir um Uber. E ironizando, ela fala para ele que realmente ele é um perfeito cavalheiro. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Quando essa garota se aproxima do Nair Price, ele pergunta se está tudo bem. E pergunta também para onde ela vai. Já ela pergunta pra ele se ele tá ali parado esperando alguma garota passar. Ele fala pra ela que ia dar uma passada ali na loja e em seguida pergunta o nome dela. Mas ela diz pra ele uma palavra que não faz nenhum sentido só pra não dizer o nome pra ele. Então ele fala pra ela: ah, que isso, vai dizer que esse aí é seu nome, você é muito mal educada, que isso? E fala também que ele só está tentando conhecê-la e quem sabe pegar o número dela. Mas ela simplesmente diz pra ele que tem um cara, querendo dizer que ela tem namorado. O Nair fala pra ela que ele não precisa ficar sabendo, que isso pode ficar entre os dois. Mas ela diz pra ele que realmente não está interessada. Mas agora ela volta e pergunta se é dele. Então ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. E depois que ela fala que nunca se sabe, ele pergunta o que ela quer dizer. Ela fala que algumas pessoas mentem, mas depois o carro é alugado. Ele fala que não precisa disso e diz que o carro é dele. E enquanto ela fala que gostou do carro, ele fala que é um dos brinquedos dele. Então ele começa a dizer que ele tem também uma Ferrari, uma McLaren, entre outros. Tudo isso? Ela pergunta pra ele com o que ele trabalha. E ele fala pra ela que tem alguns investimentos e opera em criptomoeda, em Bitcoin, sabe? Com criptomoeda, com Bitcoin ou com outros? Nem sei o que é isso. Bom, e depois de tanta informação, ficou fácil pedir o número dela.
Em seguida, ele pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela fala que estava indo para casa almoçar e que tirou o dia só para ficar em casa mesmo. Ele fala que também só está relaxando e que seria bom ter alguém para fazer companhia. E reparem só o que está acontecendo ali. E depois de ir com tudo pra cima dele, ele ainda mostra um pouco do carro. Mas em seguida fala pra ela que ele precisa ir, porque pra ele não dá não. Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Ela fala que ele é um cara muito estranho, que se aproxima dela pra agora dizer que vai embora. Ele fala que percebeu que não se trata dele, mas sim do carro. Em seguida ele fala que ela pegou muito pesado com ele no começo, por isso ela já está dispensada. Bom, esse vídeo já começa com essa garota elogiando o carro do Argyn. Ela fala que amou o carro dele. Já ele diz pra ela que na verdade acabou de pegar esse carro essa semana. E quando ela pergunta que tipo de carro é esse, ele fala que é uma McLaren GT. Em seguida ele pergunta o nome dela e diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida ele fala pra ela que ele é um rapper e que as músicas dele tá entre as mais tocadas. Ela diz pra ele que dá pra ver que ele é uma pessoa bem-sucedida. E nessa hora ele fala pra ela que não quer incomodar, mas que ele gostaria de saber se ela gostaria de tomar um café com ele, que depois ele pode trazê-la de volta. E ela diz que sim e fala pra ele que ela pode voltar mais tarde. Só que assim que ela entra no carro, o Opto sai do carro de trás e vai se fazer passar pelo verdadeiro dono do carro. E ele já chega dizendo: "E aí, irmão, o que tá acontecendo aqui?" O Argyn pede desculpas e fala que acabou de conhecê-la e que ia levá-la para tomar um café. Quero café! Quero café! Quero café! Então o Opto fala pra ele: "Cara, como assim você tá levando ela pra tomar um café? Eu te contratei só pra você lavar o meu carro." Mano, tem demência? E depois disso, o Opto pede pra ela sair do carro. E ela já sai do carro dizendo que ele disse que o carro era dele. Então o Opto pergunta: "Ah, quer dizer que ele disse que o carro era dele?" E em seguida fala para o Argyn: "Mas você sabe o que isso significa, né? Eu tô atrasado 2 horas por causa de você, você ainda não lavou meu carro, pega qualquer pessoa aleatória e bota dentro do meu carro. Meu irmão, tá demitido." Depois o Opto fala pra ela que ele não quer que ela fique aborrecida, mas ele precisa fazer o papel de chefe dele. Em seguida ele fala também que ela é muito linda. E no momento em que o Opto convida ela pra sair, na mesma hora o Argyn é totalmente descartado. E como já dizia aquele grande filósofo contemporâneo, chefe é chefe, né, pai? Dentro do carro, a primeira coisa que o Opto fala é que ela é muito linda. Mas em seguida ele pede pra ela abrir a porta e sair do carro, e fala pra ela que é como se ele sentisse alergia a interesseiras, e fala que ela deveria aproveitar que tá de frente para uma igreja porque ela tá precisando de muitas orações. Quando essa garota passa pelo Joel, ele começa perguntando qual o nome dela, mas ela já vai dizendo que está com pressa e precisa ir para casa. Ele pede para ela esperar e fala que gostou dela. Já ela pergunta se ele acha que ela gosta de ser perseguida por um desconhecido. Em seguida ela fala também que não conhece ele. E ele fala que é exatamente por isso que eles precisam se conhecer. Ele fala que o nome dele é Joel e em seguida pergunta se os olhos dela são verdes. E quando ela fala que são azuis, ele fala que gosta disso. E nessa hora, quando ele tenta pegar o número dela, ela fala que não vai dar o número pra ele. E também começa a criticar o fato dele usar a pochete ainda por cima toda suja. E termina dizendo que ela acha que já é suficiente de conversa por hoje. Caraca. Mas agora ela volta e pergunta se o carro é dele. Então ele fala pra ela: "Bom, se eu tô abrindo a porta do carro, então o carro é de quem?" Ai, seu grosso! Apesar de agora ele não ter sido muito educado, ainda assim ela começa a se aproximar. Mas depois o Joel escolhe abaixar o tom e fala pra ela que ele nunca tinha conversado com uma garota tão bonita quanto ela.
Então ela fala pra ele que ela gostaria de tirar uma foto com o carro. Agora o Joel fala pra ela que ele acha ela muito bonita, mas só de olhar pra ela dá pra perceber que ela parece ser uma garota superficial. Já ela fala pra ele que ele tá julgando o livro pela capa e que eles poderiam sair pra ele conhecê-la, porque ele ainda não conhece ela. Ele fala que ela é uma interesseira e ela que julga o livro pela capa, julgando as pessoas pelo que se veste, mas caso a pessoa tiver dinheiro não tem problema algum. Ela fala pra ele entrar no carro que ela já está cansada de falar com ele. Já ele fala pra ela que ele vai embora porque ela é uma interesseira e pede pra ela não encostar no carro dele.